Boa noite, gente que está assistindo aqui, boa noite, pessoas que estão assistindo no futuro, porque essa conversa vai ficar gravada no YouTube. Meu nome é Raquel Gandra, eu sou idealizadora e curadora do projeto Galeria Mundo. Antes de eu começar a apresentar, eu vou fazer uma audiodescrição de mim mesma. Eu sou uma mulher de pele branca clara, tenho cabelos cacheados de tom cobre alourados que estão parcialmente presos. Tenho olhos azuis e brincos de pedra esverdeada que combinam com a pedra do meu anel na mão esquerda e com o vestido jeans claro que eu estou usando. Também estou usando um colar de miçanga branca e uma concha pequena. E aí vou convidar a Cida, que é intérprete de Libras, a também fazer a audiodescrição dela. Boa noite, meu nome é Cida, esse é o meu sinal em Libras. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelos pretos amarrados no centro da cabeça, uso um batom vermelho, uso uma camisa preta e o fundo da minha parede atrás é branca. Obrigada, Cida. Eu, em geral, estava no Rio de Janeiro, hoje eu estou em Fortaleza, na casa da Natália, que é a operadora do streaming. Então, essa pintura linda que vocês estão vendo aqui atrás é dela. Mas então, eu vou começar fazendo alguns agradecimentos, apresentando um pouquinho sobre o projeto, para quem não conhece ainda. Queria agradecer ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, que através do edital Retomada Cultural 2, tornaram possível esse meu projeto, Galeria Mundo. E também agradecer a todo mundo da equipe que trabalha, enfim, por trás das câmeras, e também a todas as artistas convidadas que aceitaram participar. A Galeria Mundo é um projeto de exposições ao ar livre, que está acontecendo agora no mês de abril, nas praças do Rio, de Cabo Frio e de Teresópolis, 3 municípios do Rio de Janeiro, trazendo trabalhos de 12 mulheres fotógrafas brasileiras de 11 estados diferentes do Brasil e tendo o afeto como eixo temático. Além das exposições, a gente também teve 3 oficinas gratuitas que aconteceram. Essa semana teve a última, lá em Teresópolis. E a gente também fez uma formação de mediadores, que foi dada pelo Caio Paixão, online. E essas mediações ainda estão acontecendo. Hoje teve uma mediação lá em Teresópolis e amanhã vai ter uma em Cabo Frio. E a outra coisa que eu queria lembrar é que a gente também tem um catálogo online gratuito que está super bonito, tem textos especialmente escritos sobre o afeto lá, e também tem mais detalhes sobre os trabalhos que estão sendo exibidos de cada fotógrafa. O catálogo está disponível para baixar através do link que está na bio do Instagram. O perfil é Interlúdica. Se vocês botarem Galeria Mundo também vai achar, mas o nomezinho mesmo é @Interlúdica. Então, é isso. Hoje a gente tem a presença de Marília Oliveira, do Ceará, Ilana Barra, de São Paulo, e Isabela Lanave, de Curitiba. E aí eu vou falar só um pouquinho rapidamente. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho também, porque eu sou uma das 12 pessoas que está sendo exibida. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a lógica, assim, por que eu pensei nessa mesa, né? Cada mesa meio que tinha um perfil. E eu acho interessante porque os trabalhos da Marília, da Ilana e da Isa, e o meu, eu acho, é difícil falar do meu no meio, mas eu vou, eu espero que funcione. Tem duas questões, assim, o fato de não ser puramente documental, então tem uma coisa poética e artística que constrói o trabalho junto, não é uma narrativa, enfim, tipicamente documental, nem fotojornalística. E a outra coisa é que eu sinto que todos esses trabalhos partiram de vivências muito pessoais, então tem um fator biográfico também muito presente. E aí eu deixo isso um pouco como gancho, assim, para a gente falar um pouco sobre isso hoje. Eu conheço um pouco sobre o trabalho de cada uma, mas eu gostaria muito de deixar cada uma falar, porque com certeza vai falar melhor do que eu sobre o trabalho. E aí a gente criou uma apresentaçãozinha, e aí a ordem vai ser a Marília, depois a Isa, depois a Ilana, depois eu. E aí, assim, tem esse eixo temático que eu mencionei, que também está sendo guiado pela via maior, que é o afeto.
E aí, só lembrando que, para mim, o afeto ele abrange muito mais do que só questões amorosas, assim, muito mais do que os afetos positivos, né? Os afetos também podem ser ou de luta, ou de raiva, ou de, enfim, angústia. Outros tipos de afeto também são englobados aqui. E eu acho que o afeto é um gesto político, sobretudo hoje em dia, nesse momento que a gente está vivendo, num mundo tão polarizado, tão individualista, em que as pessoas têm muita dificuldade em compartilhar o espaço com o outro e tentar acolher também as diferenças. E então tem esses eixos temáticos. Queria, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre isso. E uma outra pergunta que também pode servir, assim, se vocês quiserem, é como surge o desejo de criar imagens para vocês? Porque como eu sinto que tem uma questão narrativa muito importante, eu queria entender o que vem primeiro, as imagens ou a história. E aí, como Marília vai ser a primeira, eu queria só dizer que, no caso da Marília, ainda tem uma questão dela ser uma acadêmica também, então tem toda uma pesquisa e tem uma importância assim do trabalho dela em desenvolver arquivos de determinados setores e grupos que não tiveram. Eu não vou falar tão bem quanto ela. E eu já ouvi a Marília falando, então eu adoro ouvir ela e vou ficar muito feliz de ouvir de novo. Mas, enfim, tem essa questão da importância do arquivo pessoal e o arquivo pessoal como algo importante politicamente também. E é isso. Por favor, Marília. Oi, boa noite para todos que assistem a gente em qualquer tempo. Bom dia, boa tarde, então, também. Eu sou Marília Oliveira, eu sou uma mulher nordestina, cearense, uma mulher cisgênera, de pele clara, cabelos cacheados pintados de amarelo. Eu uso brincos que são, acho que bolas vazadas, uma bola vazada, e o fundo de onde eu estou é uma parede branca com quadros e plantas. Bom, e aí a gente estava conversando antes de começar e Raquel perguntou sobre como é que surge o desejo ou como surgem as imagens, assim, né? Talvez até pensando, de certo modo, a imagem em si enquanto afeto ou enquanto potência de afetação, não sei. E aí eu penso primeiro que as imagens surgem antes que elas existam, né? A gente vem se relacionando com a gente mesmo, com a memória e com o mundo através de imagens. Então, eu penso que o início do meu trabalho com as imagens foi quando eu aprendi a ler, quando eu ia para a biblioteca da escola, e quando eu entendi que a literatura era um jeito também de alcançar algumas imagens muito específicas, que talvez meu olho nunca visse, mas eu conseguia fabricar do corpo para dentro enquanto eu estava lendo. E aí, inclusive, tenho pensado cada vez mais na imagem como esse emaranhado que vai para além da superfície do papel fotográfico, dessa operação de registrar algo com luz. E aí, bom, com o passar do tempo, pensando a imagem, me apropriando da imagem, ainda na graduação e pensando como é que produzir fotografias era um jeito de produzir arquivo e de documentar a minha existência e a das pessoas que caminham comigo pelo mundo, eu fui enveredando pelas questões que dizem respeito à autobiografia, à memória, às autoficções e as possibilidades que a imagem dá tanto de leitura quanto de fabricação de outros mundos. Principalmente pensando essa chave memória, autobiografia, autoficção, que é algo em que eu venho trabalhando até hoje. E aí, penso, esse trabalho especificamente, ele se chama Viagem de Ano Novo, é um trabalho que mistura palavra e imagem, o que também é uma marca da minha pesquisa. Eu me interesso muito por contar histórias,
muito mais do que pela fabricação das imagens fotográficas. Eu penso, inclusive, que as imagens que já existem no mundo e que não necessariamente fui eu quem fiz, podem ser também chaves semânticas para as histórias que eu quero contar. E eu já penso há algum tempo em como palavra e imagem trabalham juntas para contar histórias, para contar as histórias que eu desejo contar, pensando inclusive que a autobiografia não diz respeito só ao que aconteceu, mas principalmente ao que você diz sobre si, ainda que isso se transforme cada vez que você fala ou cada vez que você exibe um trabalho que supostamente seja autobiográfico. E aí, desde o mestrado, eu venho pensando nessa relação entre palavra e imagem para contar histórias autobiográficas e para fabricar ou guardar a memória. E esse ensaio especificamente joga com isso que o álbum de fotografias ele desperta. Quando a gente folheia um álbum, a gente pouco fala sobre o que as imagens mostram. A gente fala muito mais sobre para onde essa imagem extravasa, o que é que estava acontecendo nesse dia, outras informações que a fotografia não traz. É quase como se a palavra desse conta de um extracampo, enquanto a gente olha as fotografias para que elas suscitem as palavras. E nesse trabalho, esse trabalho se trata disso, assim, são fotografias de uma viagem de Ano Novo, e por isso um título muito óbvio, e essas fotografias dessa viagem que eu fiz de carro de Belo Horizonte até São Paulo, parando em alguns lugares, enfim, né, cortando Minas aí até chegar em São Paulo, eu contraponho essas imagens que foram feitas numa Olympus Trip, que aqui duplica o filme, é isso, né? A pen não duplica, a Trip duplica, é isso. Enfim, numa câmera analógica que duplica o filme fotográfico, então ela duplica a quantidade de frames, ou divide cada frame fotográfico em dois, e eu selecionei esse filme especificamente em que eu aponto a câmera o tempo inteiro para fora do carro, em deslocamento, e contraponho essas imagens com outras imagens que se criam com essas histórias que se passam no meio entre um clique e outro. Então, de alguma maneira, as palavras elas apontam para o que a fotografia não dá conta, e as fotografias convidam a olhar mais de perto para que esse percurso entre uma imagem e outra se complete com as histórias que acompanham essas imagens, né? Essas imagens fotográficas, porque a palavra aí também eu acho que compõe imagem. E aí esses textos misturam desde sonhos que eu tive na viagem até coisas bem específicas desse trajeto e da própria composição da paisagem de Minas. E acho que é isso, assim, esse trabalho ele foi pensado para ser esse ensaio, e é isso, assim, já não acho que também é algo que daí vá para um fotolivro, para algo mais, acho que ele está fechado nele, e por isso ele está aí, porque ele está pronto para circular desse jeito. E para encerrar, eu quero pontuar que essa última dupla, eu trabalho com essas duplas constantes, né, de fotografia e esse papel quadriculado datilografado, e essa última não tem nada, assim, essa última está em branco, pensando inclusive nesses hiatos que a memória exige para que a gente complete constantemente com outras ficções, para além dessas que a gente já conhece. E é isso, gente. Obrigada e vamos seguir a conversa. Obrigada. Eu queria comentar que no primeiro dia de montagem, quando a gente estava no Rio de Janeiro, teve um senhor que ficou muito tempo olhando para as imagens da Marília, e aí a gente bateu um papo, e primeiro ele falou assim, eu tenho uma Olivetti, uma máquina de escrever Olivetti até hoje e tal, e aí ele falou umas coisas muito lindas, assim. Primeiro ele falou que lembrava, acho que Oswald de Andrade,
ou Carlos Drummond de Andrade, agora eu não lembro qual dos dois. Mas ele falou que lembrava, assim, a época pós anos 30. E aí depois ele falou assim, que hoje em dia é tão difícil encontrar a beleza, a simplicidade da beleza, que você tem que procurar com uma lanterna hoje em dia. E aí ele estava falando que ele encontrava isso no seu trabalho. E é muito legal como as pessoas, porque as pessoas param para ver as fotos, mas no caso do trabalho da Marília, elas realmente leem e começam a tentar extrair sentido do que está ali e se relacionam com o que está dizendo. Teve uma outra moça que era o texto que falava sobre os bolinhos, os brigadeiros comidos, e aí ela ficava tentando pensar quem era essa personagem que estava ali. Então, enfim, só para dar um retorno também para Marília, que é um trabalho que envolve muitas pessoas. Bom, então vamos passar para a Isa. A Isa, eu acabei não falando, né, o nome do trabalho da Marília, ela falou. E no caso da a Isa, é Leve a Sério o que ela diz, é uma série que se transformou num livro. E eu já ouvi uma vez a Isa falando sobre o livro, é muito bonita a história. E aí também, a mesma coisa, eu queria ver se você contava um pouquinho sobre o contexto de criação desse trabalho, como ele tem a ver com a sua relação pessoal, sua vida, e como surge, né, essa ideia do trabalho fotográfico para contar a história. Porque são muitas formas. Você, por exemplo, além de fazer fotografia, também faz cinema, então o que leva você a querer trabalhar com fotografia nesse caso? Boa noite, gente. Começar fazendo autodescrição. Então, né, sou uma mulher branca, cabelos castanhos, olhos castanhos, cabelo curto, enrolado. Estou vestindo uma blusa de inverno vermelha, porque Curitiba o inverno já chegou. Um colar de cobra coral e uma parede branca com foto e uma porta atrás. Primeiro agradecer pelo convite, Raquel, de participar desse projeto, de estar aqui com vocês hoje e falar um pouco desse trabalho, que é um trabalho que, na verdade, ele se transformou num fotolivro, que foi publicado ano passado pela Lovely House, mas é um trabalho que começa há muito tempo atrás, assim, que tem muito a ver com pesquisas que eu desenvolvo em relação com imagens, mas não só, assim, que eu venho me adentrando de diversas formas, que tem a ver com pensar saúde mental, que tem a ver com pensar afeto, com pensar loucura, com pensar vida, transformação, várias coisas que eu fui descobrindo no decorrer do caminho, assim, né? Então, no primeiro momento, eu começo a me interessar por esses temas muito por uma experiência pessoal de casa, assim, de ter uma mãe que é uma pessoa neurodiversa e que às vezes passa por questões que eu não entendia. E isso me fez buscar encontrar caminhos para entender isso de alguma forma, né? E eu acho que hoje eu percebo que não é muito sobre chegar em algum lugar, de entender de fato as coisas, mas o quanto que o caminho, o percurso dessa experiência de vivenciar sentimentos e vivenciar sensações que essa própria experiência me traz, como que isso já é o meu caminho, assim. E esse Leve a Sério o que ela diz, esse livro, esse projeto, ele veio muito nesse processo, assim, de um processo de ampliar até o meu entendimento do que eu entendia por saúde mental. Então, eu acho que às vezes eu tinha um entendimento muito fechado, assim, muito até um senso comum, assim, quando eu escuto saúde mental, acho que já vem diagnóstico, já vem coisas na cabeça, e aí pensar que não é sobre isso, assim, só apenas, né, que as coisas é muito mais amplo, que pensar saúde mental tem a ver com saúde do corpo, tem a ver com sociedade, tem a ver com coletivo, tem a ver com a nossa história, tem a ver com tudo, assim. E esse projeto, então, Leve a Sério o que ela diz, eu escolhi aqui para essa exposição fragmentos desse livro, assim. Então, são algumas imagens que eu entendo que quando a gente faz um trabalho, às vezes, num formato, quando a gente traz ele para outros formatos, às vezes, ele não fica por completo tudo que ele é. Mas eu senti que fragmentos dele se aproximam daquilo que Raquel trouxe como proposta, que é pensar o afeto, né? Então, é um livro, Leve a Sério o que ela diz, onde eu converso com 10 pessoas aqui da minha cidade,
que de alguma forma se identificavam como pessoas neurodiversas e queriam trazer sensações, sentimentos sobre como elas se sentiam, sobre refletir sobre loucura, sobre esse conceito de saúde mental que a gente tinha inicialmente, assim. E nesses encontros eu peço para essas pessoas escreverem cartas de como elas se sentem, e o livro, então, ele é formado por imagens, algumas dessas que está sendo passadas aqui, retratos dessas pessoas e cartas. E aí, quando Raquel trouxe essa proposta do afeto, assim, pensando nesse projeto, eu fiquei pensando que recorte que eu faria, assim, né? Porque poderia ser um recorte dos retratos, poderia ser um recorte das cartas, mas eu escolhi trazer algumas imagens que para mim tinham uma questão do lugar e do gesto e da sensação que esse lugar trazia, assim, para pensar essas movimentações, essas conexões de corpo, de natureza, de pensar a loucura, porque uma das coisas que eu trago no livro é de um convite a olhar para a natureza ao nosso redor, e quando eu falo natureza, eu estou falando de tudo ao nosso redor, né, porque eu acho que tudo tem a ver com essa natureza que a gente fala, e olhar para essa natureza, para esse corpo natureza, olhar para essas transformações, para essas vibrações, para essas sensações, e perceber como isso está na gente também, e como a gente se conecta com isso. E com essas incontáveis variações que às vezes a gente sente na nossa própria mente, como isso está na natureza o tempo todo, assim, né? Então é um convite a que cada um faça suas próprias conexões a partir desses lugares, dos gestos que tem nas imagens, de sensações e de tudo mais, assim. A Marília comentou alguma coisa, eu até escrevi aqui, sobre isso que a Raquel trouxe de criar imagens, né, esse desejo de criar imagens para se expressar, e aí a Marília comentou que as imagens surgem antes que elas existam, né, e acho que é muito isso, assim, porque não consigo dizer o que vem antes, assim, porque parece que tudo tá atravessado, tudo tá um pouco junto, e eu percebo que fazer imagens tem a ver muito com a minha forma de se expressar e de se comunicar com o mundo, com outras pessoas. Então, eu sou uma pessoa, às vezes, tímida, um pouco mais quieta com pessoas que eu não tenho tanta intimidade, e eu sinto que criar imagens e conversar, a partir de conhecer alguém e fazer uma foto dessa pessoa, ou criar imagens de um local e me conectar com esse local, ou com as pessoas que estão nesse local, é a minha forma de também me aproximar dessas pessoas, assim. Então, para mim, o afeto, aí trazendo isso, assim, está muito conectado com isso, porque para mim hoje é muito difícil fazer trabalhos onde eu não tenho tempo e possibilidade de criar coisas junto com as pessoas envolvidas, ou criar coisas que não tenha esse tempo para isso, assim, né? Eu venho do fotojornalismo, assim, e eu percebo que eu sentia muita falta disso quando eu trabalhava mais diretamente com isso, hoje é menos. E Leve a Sério que ela disse foi um projeto que demorou 4 anos para eu conseguir finalizar ele, para ele se transformar num livro, e eu tenho cada vez sentido como projetos desse tipo, assim, são projetos que se comunicam com a minha forma de acreditar no mundo, assim, de viver, de acreditar na fotografia também, na imagem, né, que eu acho que as imagens, elas podem ser muito poderosas e nisso muito perigosas, então a responsabilidade de criá-las é muito grande, né. O que mais eu posso falar sobre esse trabalho? Eu sinto que veio assim, quando a Raquel pediu para selecionar, né? Acabei selecionando muitas fotos que têm as mãos, assim, eu não selecionei tantos retratos. E muito mais espaços e essas mãos se conectando de alguma forma, assim. Então, foi uma escolha, assim, de tentar trazer esse lugar da conexão, do toque, de um outro lugar, assim, mas para tentar fazer conexões com esse tema, né? Tem uma das fotos que tem 3 mãos que estão assim, que para mim foi uma foto muito forte, assim, eu estava numa viagem no Uruguai, a partir de uma exposição de um trabalho meu, que inclusive foi exposto na rua, lá em Montevidéu. Inclusive, eu lembrei disso hoje, quando eu estava vendo imagens das fotos dessa exposição na rua, e aí tive uma sensação muito boa, assim, porque eu lembro que quando eu fui para lá e vi o trabalho na rua, e vi o retorno das pessoas da galeria, de como que era que as pessoas se conectavam com as imagens, assim, foi muito legal de perceber como outras pessoas que não têm
hábito de consumir imagens, né, tinha a possibilidade de se conectar com fotografias, assim, com histórias, com, enfim, com os tipos de trabalho que a gente faz. Então, lembrei disso hoje, e essa foto das mãos que estão assim, é uma foto que foi feita lá, ela está no livro, e é uma foto que eu fui conhecer um hospital psiquiátrico de Montevidéu, e nesse hospital eu conheci uma senhora que mora ainda numa casa com um irmão e com uma outra amiga, e são pessoas que passam pelo sistema de saúde público mental lá de Montevidéu, e aí ela fez uma brincadeira, assim, de que eles viviam juntos num mini manicômio, que era a casa deles. Mas isso de uma forma muito, muito leve, assim, sem trazer outros tipos enfim, de conexões que essa palavra tem para ela ali naquele momento. E ela se propôs a fazer essa imagem, assim, juntou essas mãos e fez essa imagem. E é uma imagem que está no livro, assim, que as imagens que eu escolhi para estar no livro tem muito a ver com lugares que eu passei e que se atravessam nessa história de alguma forma, assim, não necessariamente são imagens apenas que tem a ver com essas pessoas que eu conversei, que construíram comigo os retratos delas para o livro, assim. Então, eu penso, para essa seleção, né, tem muito dessas outras imagens que não são só apenas sobre as pessoas que construíram o livro comigo, mas também lugares e outras relações que, de alguma forma, trouxeram algum sentimento de conexão, algum sentimento de afeto também. O processo desse livro teve muito a ver com olhar para questões da mente que às vezes a gente não entende com muito afeto. E eu acho que isso que a Raquel trouxe quando ela propôs que eu falasse sobre esse trabalho, que eu trouxesse esse trabalho para a exposição, fez sentido, porque eu fiquei pensando, tá, como que isso tem a ver com afeto, né? E aí me veio muito isso, assim, que é uma coisa que eu tenho pensado muito, que às vezes é muito difícil de entender por que algumas coisas acontecem, é muito difícil de saber o porquê algumas coisas acontecem, de onde algumas coisas vêm. E acho que isso com a vida, né? O mistério da vida é isso, a gente não sabe de um monte de coisa, a gente não vai saber. E trazer isso, transformar isso num lugar de afeto, num outro lugar, para as relações pessoais que trazem esses atravessamentos, acho que é muito transformador, assim, para a coisa ficar de uma outra forma, né? Enfim, acho que é meio que isso, assim. Você tinha perguntado mais alguma coisa, Raquel? Não, acho que você falou de tudo, achei ótimo, eu adorei. Bom, E eu lembrei agora que em Cabo Frio eu fiz uma das mediações, porque os mediadores estavam em aula, não puderam ir naquele dia. E aí achei tão legal, porque tem aquela imagem daquela senhora de costas, né, com o cabelo branco, assim, grisalho. E aí eu perguntei qual a sensação que passa, assim, o trabalho, assim, as 3 fotos em geral. E aí uma das meninas falou assim, aprisionamento. Eu nem tinha reparado, assim, na coisa do prédio, né? Você tem uma grade que dá para o prédio são aquelas... Porque às vezes eu acho que eu fico tão focada em outras coisas, e aí foi tão legal de ver, né, esse olhar novo, assim, dos adolescentes entrando em contato com os trabalhos, e, e várias pessoas ficavam perguntando, é cerejeira essa flor, né, daquela imagem com fundo azul? Enfim, então é isso. Tem muitas conexões, e aí agora, aproveitando esse gancho das conexões, vou passar para o trabalho da Elana, que também é um trabalho que chama muita atenção das pessoas, e muitas pessoas que têm alguma história ou algum parentesco com pessoas com síndrome de Down ou com autismo também, paravam e ficavam emocionadas vendo as fotos e conversavam comigo. Uma moça do Mato Grosso do Sul, eu não sei o nome dela agora, não lembro se era Daisy, ela é coordenadora de 36 escolas que acolhem pessoas com algum tipo de necessidade especial, e ela ficou muito encantada pelas fotos e pensou, eu quero fazer uma exposição dos meus alunos autistas e com síndrome de Down, lá no Mato Grosso do Sul também, sabe? Então foi muito legal ver essa resposta, assim.
Isso foi uma outra coisa. Muitas pessoas que identificavam de cara, né, determinada questão ou determinado grupo na imagem com a qual se identificava, ficava muito tocado. E aí eu queria te convidar para falar sobre o seu trabalho e pegar um gancho também nessa coisa da fabulação, que eu acho que uma das coisas mais bonitas também é que você traz cenas do cotidiano, do dia a dia, cenas banais, mas ao mesmo tempo trazendo elementos que às vezes parece que você está construindo uma pintura ou então elementos do surrealismo e aí vai transformando aquilo em outra coisa. Ah, e o nome do trabalho da Ilana é Transparências de Lar. E, por favor, fala aí, Ilana. Boa noite. A minha descrição, eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, encaracolados, parcialmente presos. Estou vestindo uma camisa azul e atrás de mim, ao fundo, dá para ver um pouco que é um galpão, que é um estúdio fotográfico. Bem, me enganei aqui no que eu ia dizer, mas voltando à questão que a Raquel põe de por que a gente faz, né? Acho que vem de uma necessidade mesmo. Na verdade, eu acho que qualquer obra artística, né, é criada por uma necessidade. Parece que já existe mesmo dentro da gente em algum lugar e é uma necessidade de pôr isso para fora, né? E pôr no mundo, embora, né, as minhas imagens sejam do cotidiano e tem muito a ver também com a cena, com o dia, também essa necessidade de pôr para fora essa vivência, esse estar nesse lugar, ter essa convivência e dialogar com outras pessoas sobre isso, né? Transparências de Lar é um trabalho que acontece dentro do lugar onde eu cresci, que é a casa da minha família, e que eles vivem até hoje. E então ele começou com essa própria experiência mesmo fotográfica, de fazer uma imagem, né, de construir imagens, e aos poucos eu fui entendendo que era um ensaio, né, que era um trabalho que era muito grande, de muitas imagens, né. E aí o lar, né, para mim, foi sendo um laboratório experimental, né? E eu ia aprendendo a cada experiência, né? E por ele ser construído dessa forma, também me deu bastante a possibilidade de testar, de errar, né? Por começar de uma forma sem, assim, muita pretensão, né? Mas com a experiência de conseguir alcançar boas imagens, de conseguir pôr na fotografia certas cenas e luzes que eu já gostava muito, já estava convivendo com aquilo ao longo da minha vida. Então, me permitiu errar bastante, acertar e construindo dessa forma, e acho que isso é bem importante para o processo. Essa permissão de errar também, de testar para daí então entender o que acerta. E o meu trabalho é muito longo, de muitos anos, então é um trabalho também de vasculhar o arquivo que eu produzi e encontrando ali cenas e testando tratamento na imagem e colocando elas para fora, assim. E também é um trabalho que acontece bastante em parceria, né, com os retratados, por serem pessoas que eu tenho muita intimidade, por ser eu que estou ali fotografando, então também tem essa relação transparente, né, no trabalho, de que é para mim que eles estão olhando, então é também muito sobre a particularidade dessa minha relação com cada personagem, né. É claro que aqui é um recorte, porque o trabalho é bem grande, eu também tentei selecionar coisas que transmitissem mais, né, se conectasse mais com o afeto, embora acho que o trabalho inteiro se conecta. É um recorte que tem aqui
são 9 imagens, né? Mas o trabalho é muito extenso, de muito mais imagens, tem muitas camadas, assim, de falar sobre o ritmo da vida, falar sobre a própria luz, o cotidiano, as relações humanas, sobre as semelhanças, sobre a presença, né? Eu acho, para mim, acho que principalmente o afeto é a presença. Estar presente ali no momento, conseguir estar, né? Porque acho que é algo que tem se tornado difícil nos dias de hoje, enfim, com todas as exigências aí que a vida traz para a gente, para dar conta de tudo, né? E estar presente nas relações, estar presente com as pessoas que a gente ama, que a gente se importa, ou até como a Isa estava até falando de construir imagens junto, né? Conhecendo a pessoa, ou até com um total desconhecido que você vá fotografar, registrar. Acho que a presença é o mais importante. Para mim é o afeto, né? Você estar presente, conseguir estar presente, conseguir se conectar com o outro, né? Que é algo que o tempo hoje às vezes não permite. E aí, às vezes eu me sinto indo no oposto, nesse sentido, tentando esse caminho, né? Então o trabalho traz também muito da presença, de estar ali presente e também da disposição, né, dessa relação com o outro, de estar presente também para mim, diante da câmera, de estar ali também curtindo esse fazer da imagem, né, de construir a imagem, de ter essa parceria, né, e também de se acostumar, de ter a câmera ali no dia a dia, de ter uma câmera olhando, disso se tornar natural também para quem está sendo retratado, né? E o trabalho vai misturando mesmo, isso que a Raquel mencionou, o cotidiano com algumas cenas mais posadas, né? E que acabam sendo mais teatrais. Então, eu até digo que o trabalho ele dialoga entre essas duas coisas, o cotidiano real e um imaginário, um sonho, e que ao mesmo tempo são coisas que se fundem, que estão ali diante da gente o tempo inteiro e a forma como eu vejo, né, esse lugar e essas pessoas e me relaciono com elas. Acho que é basicamente isso dentro dessas imagens aqui. E também ao colocar, né, essas imagens e trazer cenas cotidianas, trazer cenas afetivas, essa conexão com quem vê é importante. Você citou, né, que pessoas que passaram na exposição se identificavam, de ter algum familiar com deficiência, né, mas também já me deparei com identificação no geral, assim, por conta de retratar o cotidiano e cenas corriqueiras, como o café da manhã, como um abraço, que faz com que ativa também no observador, nas pessoas que veem, a própria memória afetiva, ou da infância, ou a memória da casa familiar, onde tem esses encontros, onde as pessoas têm a oportunidade de estar mais presente, né? Ou algo na memória que está ali selecionando esses momentos que foi presente, né? Obrigada, Elana. É isso. Eu lembro que teve pessoas que comentaram comigo, né, e que falaram sobre essa questão da presença. A presença, a simplicidade, o dia a dia foram palavras muito usadas assim pelas pessoas que passavam. Eu fiquei muito, muito feliz no dia da abertura da exposição lá em Teresópolis, porque teve um senhorzinho que veio falar comigo muito emocionado, assim. Ele falou assim: olha, se o intuito era emocionar, funcionou. E aí eu queria falar mais com ele, mas vieram outras pessoas falar comigo. Daqui a pouco eu vi que ele estava sentado numa cadeirinha
num banco da praça. Aí eu fui falar com ele e aí ele tinha escrito uma carta para mim. E aí ele me entregou e eu falei, posso ler aqui com você? Ele falou, pode. E aí a carta era falando assim, é raro a gente hoje em dia se emocionar, ainda mais com questões tão próximas. E aí ele falava assim, esse é o dia a dia do cidadão brasileiro que por mais que passe por tristezas e dificuldades, continua. Enfim, foi muito bonito, assim. É, a gente tem todo tipo de envolvimento das pessoas, né? Tem as pessoas que passam e acham bonito, tem as pessoas que se interessam mais por algum trabalho especificamente, e tem as pessoas que se encantam pelo conjunto também. E para mim, a cada troca dessas, eu pensava, nossa, é isso que eu quero fazer da vida mesmo, sabe? É gerar esse tipo de encontro. E aí eu vou aproveitar e fazer o gancho para já falar sobre o meu trabalho. E aí, como eu já fiz minha audiodescrição, Nath pode botar a apresentação. O trabalho que eu coloquei é Porque Somos Paredes, na verdade foi o primeiro trabalho que eu fiz que gerou uma série fotográfica, porque eu acho que o meu envolvimento com a fotografia, já pensando nessa coisa, né, por que criar imagens, sempre veio de um lugar da experimentação, da artesania. Eu gostava muito de pensar a fotografia como uma imagem única que surgia do resultado da relação entre o acaso, entre uma alquimia fotográfica, então eu sempre usei muito o analógico, né, o filme, o negativo, e um momento específico, sabe? Mas eu nunca fui, quer dizer, nunca não, mas a minha prática fotográfica nunca foi muito adepta do momento mágico do Bresson, sabe? Bressoniano. Sempre foi muito mais de uma criação ali, não necessariamente também muito pré-pensada, mas de alguma coisa que me instigava e eu queria ver aonde ia dar. Mas eu sentia falta de explorar essa ideia de contar alguma história ou de trazer algum tema. Então, esse trabalho foi um trabalho que eu desenvolvi quando eu estava morando no Porto, em Portugal. Eu estava fazendo um curso um master, que é tipo sei lá, uma especialização de 1 ano em fotografia artística e documental. E na época eu estava querendo muito falar sobre o machismo, sobre a masculinidade tóxica, e, e eu queria fazer isso de algum modo diferente do que eu via, porque eu sentia que muitas vezes trabalhos que falavam sobre, por exemplo, violência doméstica, mostravam cenas já de um lugar onde aconteceu uma violência ou de resultado de violência, e eu fiquei me questionando, pensando que a violência ela está naturalizada no dia a dia, e muitas vezes uma pessoa que comete um gesto de violência, ou um homem que bate, ou enfim, os feminicídios, são pessoas que vão para o trabalho, que são considerados bons amigos, bons pais, bons filhos, enfim, e que eventualmente fazem alguma coisa que não tem como voltar atrás. E aí, no início eu estava querendo fazer um trabalho um pouco mais, sei lá, posado, conceitual, não sei, e nada disso estava dando certo. E aí, quando eu comecei a meio que seguir um instinto, e comecei a fotografar aquilo que estava à minha volta, as coisas foram aparecendo. Então, essas imagens praticamente são todas, assim, elas são todas no mesmo bairro, quase todas na mesma rua até. Eu morava do lado de um bar, onde ficavam vários homens sentados o dia inteiro. E à medida que o tempo foi passando, eu ia conversando com eles e eu ia falando sobre o fato que eu queria fazer esse trabalho, falava que era um trabalho que eu queria investigar o machismo mesmo. E a gente ia conversando, trocando, e à medida que eu conversava com eles, eu ia também desconstruindo ideias preconcebidas relacionadas a eles, e ampliando também a maneira como eu queria fotografá-los. Então, à medida que eu ia fazendo as fotos, eu ia me distanciando de imagens que, de certa forma, iriam reafirmar uma certa força, uma bravura, uma coisa meio bruta, e eu fui
meio que inconscientemente e depois conscientemente, em busca de imagens que ressaltassem a fragilidade e a vulnerabilidade desses homens. E aí, enfim, esse trabalho também tem mais imagens. Hoje em dia ele existe como uma boneca de um fotolivro. No recorte que eu trouxe, eu também trouxe muito mais retratos, no sentido de serem as pessoas, mas no conjunto geral tem lugares, locais, e também tem muita comida, tem alimentos que eventualmente servem para trazer algum tipo de comentário ou compor quase como se fosse uma frase, assim, sabe? A contraposição ou a justaposição entre duas imagens cria algum tipo de conflito ou de semelhança, e aí a partir daí surge um comentário. Mas esse trabalho ele me ensinou muito assim sobre essa coisa de você respeitar a dignidade das pessoas que você está fotografando. Então, independentemente se o meu intuito final é fazer uma crítica, eu tive que encontrar uma maneira ética de solucionar determinadas coisas. Então, assim, no meu caso especificamente, eu fui descobrindo, e esse trabalho me ajudou muito, mas outros trabalhos que eu já fiz também me mostraram, é que se eu quero falar uma coisa, se eu quero apontar para alguma coisa que eu acho que é um problema, eu dou a volta e tento falar sobre aquilo que existe, mas falta, ou enfim, não, eu não quero confrontar, porque eu sinto que quando eu confronto, as pessoas fogem ou se defendem. E o meu desejo é que as pessoas participem dessa conversa. Eu quero que os homens possam ver esse trabalho e, eventualmente, se identificarem a ponto de participarem de um diálogo. E nisso, a gente avançar de alguma forma, né, com isso. E, ao mesmo tempo, também assim, me identifico com o que a Ilana está falando, de ser uma coisa muito local. Então, também tem o meu olhar sobre essas pessoas, sobre esse bairro, sobre essa convivência, sobre essa relação de afeto que foi surgindo, essa desconstrução de preconceitos também, nesse caso específico, dessas pessoas. E, então, esse trabalho, para mim, é meio que um embrião de uma relação, de uma conexão minha do afeto como matriz da criação artística. E quando eu pensei nesse projeto da Galeria Mundo, em dezembro de 2021, que foi quando eu enviei o projeto, eu estava pensando muito nisso, assim, como é que a gente convida as pessoas a pensar em coisas que às vezes são difíceis, mas sem elas se sentirem confrontadas. Como é que a gente mostra determinadas imagens que muitas vezes fazem parte de coisas que sofrem preconceito, mas convidando elas a olhar com esse tempo, né? Essa duração que vocês também falaram. E eu acho que é isso, assim. É isso que eu tinha que falar, eu acho, sobre esse trabalho. Se vocês depois quiserem perguntar alguma coisa. E aí eu queria abrir agora para comentários das pessoas que estão assistindo. Eu estou vendo que tem alguns comentários. E também dizer para, se vocês quiserem formular perguntas umas para as outras, que eu vou também abrir para a gente fazer isso. E que já são 10 para as 8, a princípio a gente vai fechando às 8, mas pode passar um pouco, então não se acanhem, façam perguntas. E, bom, então eu vou ler os comentários. Samir Dans falou, boa noite, amore. Ju Fontes falou boa noite também. Deixa eu ver, o Yuji falou que tanto de gente linda. Yuji é um dos idealizadores de um projeto do qual eu e a Marília fazemos parte, chamado Deriva Cartográfica, que é um projeto muito bonito, que já está aí com várias imagens lindas. Então, se vocês quiserem conhecer, Deriva Cartográfica é o Instagram. Depois a minha tia, que é uma, enfim, espectadora assídua aqui, falando, vó e tia participando do Rio, parabéns a todas, o projeto é muito bacana, as fotos são lindas. E depois ela comenta também, impressionante a sensibilidade de algumas fotos. Felipe Camilo falou, trabalhos significativos todos,
tem 10 anos que estou tentando entender formas éticas e afetuosas de me aproximar artisticamente de meu irmão, pessoa com síndrome de Down. O trabalho de Ilana Bar dá pistas. Lumena Gandra falou, afeto transborda dessas imagens. E agora uma pergunta, eu acho. Fotografar e inventar afetos é um desafio e uma força em todos os seus trabalhos, né? Não sei, se vocês quiserem comentar, falar alguma coisa. Alguém quer? Não? Então tá. Então eu vou passar aqui. A Isa tá se movimentando, que eu tô vendo, não? Não. Bom, mas eu acho que foi quase uma pergunta-resposta, né? Tipo, que já contém a própria resposta. Então tá bom. Daniela Moura falou, boa noite, gente. Cheguei atrasada, mas cheguei. E ela perdeu a apresentação dos trabalhos e vai assistir depois, quando acabar. Mas enfim, então tá. Então não teve perguntas exatamente. Então, se vocês agora quiserem fazer algum comentário sobre o projeto em si, ou sobre, enfim, essa conversa que a gente está tendo aqui, o momento é agora. Eu queria falar sobre o projeto em si, novamente, de que a situação de estar na rua, né? Para mim é a melhor maneira mesmo de apresentar fotografia, porque tem esse lugar mesmo de atravessar as pessoas sem querer. A pessoa está passando por ali e de repente se depara com aquilo. É quase igual às publicidades, né? Só que tem um outro efeito, né? Quando é arte. E aquilo, conectar com pessoas que não iriam a uma galeria, não iriam a um museu, ou por falta de tempo ou de interesse, e se deparar com aquilo e ficarem totalmente interessadas, né? Eu acho muito importante isso, acho muito rico. Essa maneira de mostrar fotografia e de estar na rua para poder dialogar com todo mundo que está ali, né? De uma maneira bem democrática e importante. Sim. Para mim também está sendo uma coisa muito gratificante, assim, de fazer, e já estou com vontade de fazer isso de outras formas, em outros momentos, em outros lugares. E as fotos mesmo, que estão, por exemplo, lá em Cabo Frio, tiveram professores que passaram e que falaram, não vou conseguir trazer minha turma, eu queria tanto que eles pudessem ver, mas é longe, não vai ter ônibus e tal. E aí eu estou pensando nessa possibilidade de levar para as escolas, sabe? Do tipo, se eles não vêm até a mim, eu vou até eles. Então, começar em Cabo Frio, que já tiveram algumas escolas que demonstraram interesse na periferia de Cabo Frio. Então, passar uma semana lá e cada dia ir numa escola diferente, sabe? E ter um momento de fala, assim, com a galera. Eu acho que isso é uma coisa... É engraçado, né? Porque você vai fazendo e você vai percebendo que as coisas são muito... estão ali, alcançáveis, sabe? É só você bater na porta e falar assim, oi, posso trazer isso para você ver, sabe? Que vai acontecendo as coisas. Então, eu acho que esse projeto está me fazendo perceber isso, assim, que as coisas são muito possíveis. É só a gente querer e dar o primeiro passo e aí as outras pessoas vão dando os outros, sabe? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Não? O silêncio reina. Então... Que tem umas perguntas agora, Raquel. Tem? Opa, peraí. Ana Mendes comentou, lindo demais, parabéns a todas. Eu fiquei curiosa sobre como Isa colocou as cartas no livro. Como combinou com as imagens e textos e quais os desafios para fazer essa combinação. Então, primeiro responde essa, depois a gente vê o que tem mais. Oi, Ana. Então, foi um grande desafio essa questão das cartas, assim, eu acho que foi uma das maiores questões que a gente tinha quando a gente estava fazendo o livro, porque, vou pegar um aqui, porque as fotos, eu sabia mais ou menos como eu queria,
estava fazendo a sequência, tudo estava acontecendo, o design junto ali, e aí como que ia entrar as cartas, porque cada carta tinha um material, vou abrir aqui. Cada carta tem um material muito diferente, assim, né? Então, tipo assim, tem uma carta que é um poema com uma ilustração, e que é um arquivo digital, e aí a gente imprimiu nesse tipo de papel, um tipo de papel X, assim, e aí tem outra carta que é uma carta escrita à mão, que a pessoa me entregou à mão num papel ao maço. E aí a gente, junto com uma colagem, por exemplo. E aí a gente foi entendendo como que a gente ia fazer, primeiro para imprimir as cartas e para essas cartas entrarem no livro. E a segunda coisa é como que elas iam entrar, né? Mas a primeira coisa foi como que a gente vai imprimir elas para entrar, porque cada uma tinha um material muito diferente, assim. E era muito importante que elas tivessem, que a gente conseguisse reproduzir elas da forma que as pessoas me entregaram, porque era assim que as pessoas queriam que as cartas fossem lidas, né? Inclusive, quando eu pedi para as pessoas escreverem as cartas, eu não dei nenhuma indicação de como eu queria que essa escrita fosse feita. Tinha uma indicação de um tema, mas que também cada pessoa interpretou de uma forma diferente e as cartas são diferentes nisso também, mas não tinha um formato. Então, era escrever uma carta e aí a pessoa escrevia ou à mão, como ela se sentia melhor, ou digitado, como para ela fosse. Ou, no caso daquele poema que eu mostrei, era um poema já pronto que o Luiz quis que a gente usasse esse poema. Então, primeira coisa foi isso, entender como as cartas seriam impressas e depois como que eu ia colocar esses textos junto com as imagens. A escolha foi de fazer a reprodução das cartas mais próximo do que as pessoas me entregaram, essa foi a primeira escolha, porque quando eu encaixava elas no livro, do lado de um retrato, por exemplo, enquanto página do livro, parecia que aquilo não fazia sentido, assim, virava outra coisa, porque você não conseguia ver, pegar enquanto carta, né? A carta tem essa coisa da gente pegar, da gente ler, mexer, colocar em outro lugar, escrever, enfim. Então, eu queria muito que tivesse isso. Então, essa foi a primeira escolha. E aí, depois, para colocar no livro, isso aconteceu muito junto com a edição dos retratos, assim, que daí, quando eu cheguei na lógica que eu queria, que seria, eu ia passar por cada pessoa, eu não ia muito misturar os retratos, assim. Então, o livro começa, a gente primeiro vê a Lua, depois vê o Luiz, depois vê o Estilo, e assim a gente vai indo vendo cada uma das pessoas, junto com outras imagens, e esses retratos têm um espaço, assim. Às vezes não é só um retrato, às vezes tem mais de um retrato, mas eles estão próximos naquele ambiente até chegar na outra pessoa. E aí a escolha foi que as cartas estariam soltas próximo desses retratos. Aí depois foi tentar entender qual imagem fazia sentido para aquela carta. Então, por exemplo, foi bastante pensamentos. Então, assim, a primeira coisa, a primeira carta é da Lua, e ela vai junto com a página de uma foto do fogo. Então, a Lua é filha de Ansan, a gente fez várias fotos, inclusive eu esqueci o nome, num bambuzal, esqueci do nome do bambu, a gente fez várias fotos no bambuzal, e tem uma foto de um fogo logo depois disso, e aí essa carta dela vai junto com o fogo. Ela fala muito sobre transformação, sobre novo ano, outras questões. Então, o lugar onde essas cartas estão tem muito a ver de uma forma muito sutil, assim, com o que a pessoa está trazendo, assim. Então, por exemplo, da Lúcia também, a carta dela tá numa imagem que ela tá saindo, tá caminhando em direção ao mar, a uma lagoa, assim, a uma água, né? E a carta dela tá aqui nesse lugar e ela tem um processo de transformação muito grande que ela conta na carta, que ela foi internada numa clínica psiquiátrica e ela foi o momento que ela conseguiu se colocar como uma mulher trans dentro de casa e para as pessoas que ela vivia. Então, cada carta, assim, tá num lugar que, de alguma forma, tem a ver com o que essa pessoa está dizendo e tá nesse espaço do livro que fala sobre que tem imagens, principalmente, que tem a ver com essas pessoas, né?
De uma forma assim, acho que resumida é isso. Obrigada. Depois a Ju Fonte falou: amei ver pela primeira vez a Ilana falando. Todos muito lindos esses trabalhos. Isabela Arantes perguntou: Raquel, esse seu projeto sobre o machismo ainda está em andamento depois de ter ressignificado? Existe alguma conexão entre ele e outros que você fez? Olha, eu acho que existe, assim. É engraçado porque tem um outro trabalho que eu tenho que é meio que o oposto, que é sobre o feminino, assim. Então, de certa forma, eu vejo uma conexão muito forte. Mas esse trabalho em si, ele meio que está fechado, exatamente por se tratar de um lugar, uma comunidade, um local, mas eu tenho muita vontade de continuar ele de alguma maneira, e até no Brasil, sabe, fazer essa ponte, assim, pensar esses espaços diferentes e, e ver como é que eu consigo aprofundar isso também. Mas esse trabalho especificamente tá fechado, assim. Bom, Lumena Gandra diz: pense em contactar associações de moradores e ambientes universitários e vejo esse projeto como uma semente a dar muitos frutos por aí. E a Daniela Moura falou: vou fazer uma pergunta então, mais genérica, mas para aproveitar esse encontro de artistas que eu admiro. Queria saber da relação de vocês com a linguagem e o formato do fotolivro. E depois, que elementos no fotolivro interessam para o trabalho de vocês e quando escolher ou não ele como formato. Quem quer falar? Eu posso falar um pouco. Primeiro, queria mandar um beijo para a Dani, estou com saudade. Um beijo, meu bem. Assim, o fotolivro é uma linguagem que me interessa profundamente por alguns motivos específicos. O primeiro deles é que é ele que circula, as pessoas não precisam ir a lugar nenhum, necessariamente para ter contato com o trabalho. Então, o fato de que o livro tem mais mobilidade do que as exposições, de um modo geral, é algo que me interessa, inclusive para pensar em chegar em pessoas que não necessariamente entrariam, como Ilana falou sobre o trabalho na rua, né? Pessoas que não entrariam em museus e galerias. Mas eu acho que tem um recorte aí que é pensar o valor desses fotolivros, né? Porque a gente diz que o fotolivro circula mais se ele tem um preço específico, se ele é vendido em lugares específicos, a circulação dele é reduzida pelos mesmos elementos que tornam ele o que ele é. Então, é importante também a gente pensar em como é que essa relação afeta a circulação desse suporte específico, né? Me interessa muito também a cadência do fotolivro, pensar o passar de páginas e pensar nesse trabalho que é uma eterna promessa de revelação, né? O livro ele é esse convite a ver o que é que tem na próxima página. Então, ele é quase que feito de pequenos sustos e de até que essa história se complete. Me interessa também a relação dele como materialidade, o fato da gente conseguir pegar nas coisas me interessa profundamente, inclusive quando eu penso em viagens e quando eu penso na minha relação com o mundo, eu penso muito em conseguir pegar nas coisas, pegar nos lugares, saber como é que eles são também pelo tato, assim. E essa possibilidade de trabalhar com papéis diferentes, com elementos distintos, com desdobráveis, destacáveis. O livro me parece sempre a possibilidade de expansão, ele é sempre ele mais alguma coisa. Até a profanação do fotolivro me interessa, assim, rasgar o fotolivro, as pessoas poderem rasgar os fotolivros e pregar as páginas nos lugares que elas mais gostam, tirar a foto que interessa a elas dali e fazer disso um quadro. E, ai, Dani, anota, ótimo. Desculpa que eu estou vendo os comentários enquanto eu estou falando. E me interessa também pensar em como é que ele sempre pode se tornar outra coisa. A gente consegue dar vida ao livro toda vez que ele se abre, né?
A escrita ela é feita para quando quem escreve não está presente. Então, de alguma maneira, o fotolivro ele também é esse gesto de a gente continuar quando não está ali e a história continuar sendo contada. Me interessa também pensar num país que tem livros tão caros, como é que a gente consegue fazer com que essa imensa quantidade de imagens que a gente produz circule de maneiras específicas, assim. Penso sempre quando eu escuto sobre o contato que as pessoas têm com imagem, eu penso, na verdade, que a gente é inundado com imagens o tempo todo, né? As imagens que a gente faz da gente, o que passa na tela do celular, nos aplicativos de rede social, o assédio das imagens é muito grande. Então, um livro que começa, termina, se fecha em si, e é uma história que se abre várias vezes, de vários jeitos diferentes, me parece também um jeito de recortar, destacar essas imagens de um conjunto maior e tornar elas outra coisa pela combinação, seja por aproximação ou por choque. Eu tenho um apego, assim, tenho muito apreço pelo fotolivro, pelos livros de um modo geral. Acho que também porque eu sou professora de língua portuguesa, então acho que antes de pensar em ser artista visual e trabalhar com imagem, quando eu era criança eu queria ser escritora, e de alguma maneira os fotolivros me devolvem essa possibilidade de continuar escrevendo e de produzir narrativas que se tornam outra coisa também na superfície do papel. É isso. E o último fotolivro que eu publiquei é de 2020, se chama Um Livro sobre o Amor Sapatão, é o 4º fotolivro, e é um fotolivro que traz histórias, fotos íntimas de 5 casais de sapatonas, e na época eu juntei isso também com as imagens que eu produzi ao longo de 3 anos, no meu relacionamento com a minha ex-namorada, e essas histórias combinadas se tornaram essa polifonia amorosa, que é um livro sobre o amor sapatão. E o próximo, acho que sai aí próximo ano, que é o fim da minha tese, essa tese publicada aí como fotolivro. Mas é isso. E aí quero dizer especificamente que o trabalho da Isa, que esse livro, ele é assim, ele tem muito do que me anima e do que aviva o meu olho quando eu penso em publicações, assim, trabalhar com esses papéis diferentes, manter o preciosismo com as materialidades, trazer esses elementos, não tornar tudo norma, não planificar tudo para caber no livro, mas fazer o livro caber nas coisas é algo que me encanta profundamente, então eu queria aproveitar para fazer publicamente esse elogio. A Isa é uma artista que eu admiro profundamente. Isa e Ilana, quando eu soube que ia estar nessa mesa, eu fiquei muito lisonjeada, e acho que falar do fotolivro também é um jeito de esticar um pouquinho para elogiar vocês e elogiar a Dani, que também trabalha com fotolivro, com leituras e narrativas possíveis, com curadoria de imagens e de histórias, e dizer que, inclusive, que historicamente são as mulheres que guardam as memórias, então é muito pertinente que sejamos nós a produzir fotolivros agora. Não sei se a Isa quer falar mais um pouco, não sei se a Ilana se o trabalho dela é fotolivro, isso eu não sei. Se você quer falar alguma coisa. Posso falar também. Dizer que, assim como Marília falou, que ficou, quando viu a mesa com a gente, ficou feliz, digo mesmo, assim, quando eu vi que era com a Ilana, com a Marília, com a Raquel, falei, gostei muito, são pessoas que são trabalhos que se conectam, se atravessam também. E acho que essa coisa que você falou, Marília, de fazer o livro caber nas coisas, que a Dani até colocou ali, é algo que foi uma questão, assim, quando eu estava fazendo o livro, porque, de alguma forma, enfim, eu mostrei o livro para várias pessoas, essa coisa no processo, a gente vai trocando com pessoas e tal, e eu recebi, às vezes, muitas coisas assim, não, mas... E aí as cartas vão cair, e daí o livro, na hora de fechar, ele não vai ficar...
sabe, tipo, um caderno que fica certinho, assim, daí eu ficava tipo, tá, mas não tá fazendo sentido se eu não fizer desse jeito, sabe? Como é que vai ser? Tipo assim, por que precisa estar tudo assim, né? Por que a gente tem que colocar, planificar tudo, tirar o que as coisas são para encaixar num outro lugar, né? Então, fico feliz assim que também o livro comunique essas coisas, que foram questões trazidas. E a Dani, né, perguntou o quanto que isso interessa. Acho que Marília falou tudo assim que eu estava pensando, o quanto essa questão do livro poder circular para outros lugares, ser um pouquinho da gente, de tantas gentes, assim, em lugares que a gente passa, que a gente anda, mas também sem esquecer de como que ele circula, por onde ele vai, da onde ele sai, como o nosso papel também em levar ele para lugares que ele não chegaria, né? Que não, porque o fotolivro já é um nicho específico, né? Então, deixar que dentro que ele fique apenas dentro desse nicho, acho que é um nicho muito limitador, assim. Então, entender outros caminhos que o fotolivro pode ter, é algo que também me interessa muito, em pensar no fotolivro como instrumento para virar outras coisas a partir de diálogos, de trocas com outras pessoas, assim. E tenho me interessado muito por esse formato. Foi meu primeiro livro, esse. Tenho desejado fazer outros, assim, mas entendendo também esse projeto. Eu lembro que quando eu pensei na ideia de quero fazer um trabalho, eu pensei nesse tema, no mesmo momento que eu pensei nesse tema, eu pensei que ele seria um livro. E fui, né, continuando com essa ideia para não desistir, para entender que isso poderia acontecer e tudo mais, e ele conseguir concretizar. Então, estou entendendo que quando que chega essa possibilidade de um outro livro, que projeto é esse, que linguagem é essa, para também entender quando o projeto cabe, né, para não encaixar tudo num livro, porque eu acho que não é tudo que também se encaixa no fotolivro, né. E tenho muito pensado também sobre filmes, assim, tenho trabalhado muito com cinema, mas em filmes de outras pessoas, o que é muito legal, né, de você construir imagens a partir de uma história que alguém traz, mas também pensado no meu desejo de fazer filmes dessas narrativas que eu pesquiso, transformar filmes com fotografias, filmes com material de arquivo, filmes que eu vou filmar, não sei ainda, mas são coisas que eu estou entendendo, porque pensando que eu acho que cada trabalho ele comunica com a gente de alguma forma como que ele pode se apresentar para o mundo, assim, né? Então, tentando estar atenta a esses sentires assim de cada projeto que realizo. Obrigada. Eu queria fazer um comentário também sobre essa questão do fotolivro. Eu estou tendo minhas primeiras experiências esse ano que passou agora, 2022. Foi um ano em que eu fiz, de certa forma, 2. Um deles está disponível online, que é Entre Tramas e Labirintos, gratuito, que foi resultado do Prêmio Marco Ferreira de Fotografia. E o outro é essa boneca, que só existe um exemplar ainda, que eu fiz em casa mesmo, sozinha. E que foi uma odisseia para entender essa coisa, qual o papel, qual a capa. Nossa, capa é todo um negócio, assim, tipo, eu sabia que eu queria que a costura estivesse exposta, mas aí eu não sabia o que ia estar por fora, sabe? Então, é isso, né? É muito de você e transmite muito do que você quer dizer, assim, materialmente, né? Então, todo detalhe faz sentido. E eu acho que uma outra coisa que eu acho interessante de pensar sobre o fotolivro, até trazendo uma coisa que uma vez o Ciro Almeida, que é um amigo e já foi meu professor também, falava, é a diferença entre fotolivro e livro de fotografia. Então, tipo, em muitos momentos você tem livros que são uma foto depois da outra, sei lá, uma coletânea de fotografias de alguém. E isso não necessariamente cria uma narrativa. E o fotolivro, ele cria uma narrativa. Então, essa coisa... Eu penso o fotolivro muito como cinema também, assim, de você ter uma determinada maneira de começar, você vai construindo uma expectativa, você tem meio que um clímax e você vai construindo esses momentos também. Então, acho muito legal o fato do fotolivro poder ter imagens que sozinhas talvez não significassem quase nada, mas que em conjunto ou do lado de uma outra elas ganham potência. Então, eu acho que é essa possibilidade de formar frases mesmo, sabe? De uma foto em conjunto com outra que vai ganhando outros significados.
E concordo com tudo também que a Isa e a Marília falaram também. Acho, por exemplo, eu particularmente, quando penso em fotolivro, penso em uma coisa muito delicada e de cabeceira, assim, sabe? Eu particularmente não gosto muito daqueles fotolivros, quer dizer, daqueles livros de fotografia tradicionais, que eram uns negócios enormes que você tinha na mesa de centro, né, das pessoas. Não é muito a minha praia, então cada um tem meio que uma maneira de se expressar também. Mas é isso. São 8h16 aqui, diretamente de Ceará, Brasil. Se vocês quiserem fazer mais algum comentário, alguma coisa, porque senão a gente vai fechando, se despedindo. E Daniela falou outra coisa, calma aí, gente. Ilana, pude ver seu fotolivro, acho que na biblioteca do IMS, ou então catalogando na época para base de dados, não lembro exatamente, mas acho que era uma edição única por conta da sua pesquisa, né? Ah, ela puxando a Ilana para falar, gostei. Sim, eu tenho 2 livros que eu fiz durante a dissertação de mestrado. Então, eles são o produto final, assim, do meu mestrado, e é possível ver em São Paulo, né, na biblioteca do IMS, ou na biblioteca da ECA, da Escola de Comunicação e Artes da USP. E falando um pouco também, né, sobre o formato livro, eu também gosto muito de ter na mão o trabalho, né? Não estou falando só do meu, mas de ver fotografia no geral. Eu acho importante também ter na mão. Eu acho que o tempo que o livro traz, de você poder pegar e ver com calma, né? Nas situações que você está numa biblioteca ou você tem um livro, acho esse tempo muito importante. Eu, pelo menos, eu preciso do tempo. Para mim, às vezes é difícil digerir as coisas muito rápido, tipo folhar e pronto, ou ver uma exposição e ir embora e pronto, já vi tudo. Eu preciso de tempo para digerir, para ver com calma e ver. Toda vez que a gente vê de novo e ressignifica. Eu acho bem bonito esse processo. E, enfim, tudo sobre. E concordo muito com o que vocês disseram sobre o livro, né? Principalmente todas as coisas que a Marília trouxe. Já diz muito. E ela perguntou se teremos mais tiragens em breve. Por enquanto, não tenho nada a dizer sobre isso, né? Mas quem sabe. É uma vontade, sim, claro, que esse livro viaje mais para aí na mão de mais pessoas. Essa é a ideia. Então tá, gente. Eu queria agradecer a todas vocês por estarem aqui, por terem participado dessa conversa, que para mim foi muito enriquecedora. Dizer que eu espero que a gente continue por aí, participando de coisas juntas. Para mim foi um prazer, está sendo um prazer. E é isso. Obrigada a todo mundo que está assistindo até agora. E é isso. Até a próxima.